Leitura diária. Livro de Jó, capítulo 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa, se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal do outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso crime merecedor de julgamento, isto é, um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitando, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu esqueci com a lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, o que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro: você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor, e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa,
com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Amém? Para refletir. O fim das palavras de Jó descreve um resumo de sua defesa. Ponto por ponto, ele declarou a sua integridade conforme a sua consciência lhe permitia. Jó trouxe à tona os pecados aos quais estava exposto e revelou o segredo de sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, ou seja, ele fez uma resolução de não contemplar o mal, de desviar os olhos de qualquer ameaça que pudesse corromper o seu coração. Para Jó, o pecado do adultério e da lascívia começava pela contemplação, uma verdade que foi confirmada por Jesus. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. A obediência aos mandamentos de Deus requer constante vigilância e oração. Jó sabia disso e, como um homem temente ao Senhor, mas também como um falho ser humano, conhecendo suas limitações, se desviava do mal. Semelhante a Jó, precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos, pois eles são a lâmpada do corpo. Mateus 6, 22. De nada vale para Deus a aparência de piedade, a mascarar uma mente pervertida e dominada pelas baixas paixões. Somos transformados à imagem do que contemplamos. Precisamos, portanto, fixar os nossos olhos no único lugar seguro, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, 2. Selar um compromisso com os nossos olhos significa entregá-los aos cuidados do Espírito Santo. E certamente, sempre que vier a tentação e o perigo de nos desviarmos do caminho eterno, ouviremos a sua voz a nos dizer: este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Mas isso não se refere apenas ao pecado do adultério. Jó mesmo prosseguiu em sua defesa com relação a outros pecados em que poderia ter caído. Podemos dizer que Jó 31 é o louvor do homem virtuoso, se compararmos com a descrição da mulher virtuosa em Provérbio 31. Quantos têm enveredado por caminhos tortuosos com a desculpa de que suas inclinações não podem ser vencidas, desonrando Deus com o falso testemunho de que existem pecados que o poder divino não é capaz de subjugar. Outros têm considerado como mínimo os abusos que o inimigo utiliza para corromper o caráter do homem e julgam como extremistas aqueles que não compartilham de seus hábitos nocivos. As maldições ditas por Jó não foram invocadas para seus inimigos,
mas para ele mesmo, caso fosse achado em falta diante de Deus. Será que teríamos agora a mesma ousadia? Fomos chamados para sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que a nossa vida seja uma declaração das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Precisamos buscar uma vida santa, assim como o nosso Deus é santo. 1 Pedro 1,16. Naquele grande dia, ninguém terá desculpa de dizer que não sabia disso. Não é hora de olharmos para os lados, mas como Jó, olharmos para nós mesmos e, como Davi, clamarmos: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, ostentando 24. ser o representante deste Amém. mundo e Senhor de todos